a neve aparentemente interminável se estendendo pela vastidão selvagem da Sibéria. Pinheiros imponentes, com seus galhos pesados de geada, emoldurando a paisagem. O silêncio era quebrado apenas pelo uivo distante dos lobos. No fundo da desolação, erguia-se uma cabana de madeira solitária. A fumaça subia preguiçosamente da chaminé, elevando-se no ar frio. A cena era tranquila, quase idílica. Mas dentro da cabana reinava o caos. O quarto era um santuário da obsessão. As estantes cediam sob o peso dos livros de matemática. Pergaminhos cobriam tudo, equações rabiscadas freneticamente escorriam das mesas e se espalhavam pelo chão. Diagramas nas paredes tremiam com o vento batendo nas janelas. No centro, uma figura sentava-se curvada sobre uma escrivaninha. Um homem corpulento, de cabelos desgrenhados e óculos grossos. Ele se inclinou, riscando furiosamente o papel com a caneta. Seu resmungo preenchia o cômodo, baixo e rítmico, como se a própria cabana estivesse prendendo a respiração. Eles vão entender, disse ele, seu hálito embaçando no ar gelado. Eles precisam. Como eles não entenderiam? Ao redor, grandes ursos siberianos descansavam como bichos de estimação. O tamanho impressionante deles fazia o quarto apertado parecer ainda menor. Um se encostava na parede, olhos escuros fixos no homem, enquanto o outro se estendia perto da lareira, enormes patas se contraindo em sonho. O homem terminou sua última equação com um floreio, erguendo-a contra a luz. Um sorriso maníaco surgiu enquanto ele se recostava e observava seu trabalho satisfeito. Ele pegou um novo pergaminho e começou a escrever uma carta. Prezados senhores e senhoras, ele começou, com a voz se elevando a cada frase. Apresento a vocês minha inovação mais recente. Uma equação que transcende meros números e fórmulas. Ela foi criada para expandir a mente, remodelar a percepção e elevar o espírito humano. Por meio dela, seus livros didáticos se tornarão veículos de esclarecimento, espalhando conhecimento em sua forma mais pura. Ele parou e respirou fundo. É nada menos do que uma chave para compreender o próprio tecido da realidade. Ele largou a caneta, recostou-se e falou aos ursos como a uma plateia de estudiosos. O que acham, amigos? Eles verão a verdade? O maior urso, sentado imponente perto da porta, o olhou com expressão solene. Então, como se aprovasse, soltou um rugido profundo que parecia estremecer as próprias paredes. Os outros ursos fizeram o mesmo, suas vozes enchendo a cabana com um som que era ao mesmo tempo primitivo e triunfante. O homem riu baixinho, um som que misturava divertimento e orgulho, dobrando a carta com cuidado e selando-a. Lá fora, o som dos rugidos dos ursos desapareceu na vastidão da Sibéria, enquanto a fumaça que saía da chaminé se dissolvia no céu gelado. Meses depois, no centro de uma pequena cidade inglesa, havia um prédio de tijolos com White Cross Secondary School, gravado acima da entrada em arco. O sino da escola ecoava pelos corredores, enquanto os alunos entravam nas salas, suas vozes formando um coro juvenil. Dentro de uma sala de aula, o burburinho diminuiu quando a professora ficou de pé à frente, sua presença imponente. Uma pilha impecável de livros didáticos recém-impressos estava sobre sua mesa. A professora tocou o livro do topo com orgulho e entusiasmo. Muito bem, pessoal, ela começou, com um tom acolhedor, mas firme. Hoje vamos começar algo novo. Este currículo foi desenvolvido para desafiar suas habilidades de pensamento crítico e ajudá-los a abordar a matemática de maneiras que vocês nunca fizeram antes. Espero grandes coisas de todos vocês. Ela passou pelas fileiras, distribuindo os livros didáticos um por um. Acho que vocês vão achar esses livros fascinantes. Vamos começar na página 13. Alguns alunos folhearam as páginas animados, olhos brilhando com a promessa de novo conteúdo. Outros suspiraram e já rabiscavam nas margens, resignados a mais uma aula de matemática entediante. Todos prontos? A professora voltou para o quadro negro, segurando seu próprio exemplar do livro didático. Ela abriu na página indicada, deslizando o dedo pelos números e símbolos impressos. Isto, disse ela, apontando para a equação exibida na página, é nisso que vamos trabalhar hoje. É diferente, mas não se preocupe, é um desafio. A equação se estendia por toda a largura da página, seus símbolos eram intrincados e precisos, com uma complexidade que parecia vibrar logo abaixo da superfície. Números se entrelaçavam em padrões, criando formas inquietantemente vivas. Alguns alunos soltaram um arquejo audível.
Parece que está se movendo, sussurrou um, inclinando-se mais perto do livro. Isso é impossível, murmurou o outro, mas sua voz não tinha convicção. O professor sorriu de forma encorajadora na frente da sala. Eu sei que parece difícil, mas vamos analisar juntos. Matemática trata de descobrir padrões, e garanto que eles estão aqui. Ela se virou para o quadro negro e começou a transcrever a equação. O rangido do giz parecia estranhamente alto, e uma tensão estranha tomou conta da sala. Enquanto os alunos resolviam a equação, o ar parecia mais pesado. As luzes piscaram e um leve zumbido percorreu a sala, quase imperceptível, mas inconfundível. Senhora, tem algo estranho, disse um dos alunos, sua voz quebrando o silêncio. A professora se virou de volta para a turma, perplexa. Estou me sentindo estranho, disse um aluno tremendo. A testa da professora se franziu. É só um problema complexo, ela os tranquilizou, mesmo com um tom inquieto na voz. Então começou. Um rosnado suave ecoou do fundo da sala, fazendo todos virarem rapidamente em busca da origem. Mas alguém ouviu isso? Alguém sussurrou. Outro rosnado mais alto e uma sombra passou rápido pela parede. A professora ficou paralisada, seus olhos se voltaram rapidamente para o som. Todos fiquem calmos, disse ela, sua voz firme apesar do desconforto crescente. Provavelmente é só, a explicação nunca veio. Uma forma enorme, coberta de pelos, materializou-se perto do fundo da sala, seus olhos dourados brilhando com um foco predatório. Um grito coletivo irrompeu quando o urso soltou um rugido estrondoso, seu corpo enorme se erguendo sobre as carteiras. Os alunos se espalharam, cadeiras e carteiras tombando enquanto tentavam se afastar da criatura. A professora avançou instintivamente, com os braços erguidos. Fiquem juntos, não entrem em pânico, ela gritou por cima da confusão. O urso deu um passo à frente, suas garras arranhando o chão de linóleo. O zumbido aumentou e a equação no quadro negro parecia se mover, com símbolos se distorcendo sutilmente. Mais rosnados se seguiram e o impossível aconteceu novamente. Outro urso apareceu, e depois mais um. As criaturas rondavam entre as carteiras, seu tamanho e presença dominando a pequena sala de aula. A professora ficou paralisada, seu olhar fixo nos ursos enquanto eles circulavam pela sala. Os alunos se amontoaram nos cantos, o medo deles era palpável. E no quadro negro, a equação parecia viva agora, seus símbolos se retorcendo e distorcendo, como se zombassem do caos que ela havia desencadeado. Os rosnados dos ursos preenchiam a sala, uma sinfonia baixa e gutural que abafava os soluços dos alunos apavorados. Seus olhos brilhavam enquanto rondavam entre carteiras viradas e cadeiras quebradas. A professora encostou-se na parede, arfando enquanto tentava manter a compostura. Mas o caos que se desenrolava diante dela tornava impossível até mesmo pensar com clareza. Como se fosse combinado, o sistema de alarme da escola disparou, seu tom estridente cortando a cacofonia. Luzes vermelhas de emergência piscavam nos corredores, criando sombras longas e irregulares que se moviam a cada pulsar. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip. E se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado Agendador Automático, que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no
Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Veículos de emergência pararam bruscamente, luzes piscando freneticamente. Policiais e bombeiros correram para o terreno da escola, seus comandos mal audíveis sobre o pânico crescente dos curiosos. Entre eles, uma equipe fortemente armada da SWAT apareceu com armaduras pretas e rifles em punho. Qual a situação? Um policial disparou pelo rádio. Recebemos vários relatos de animais, possivelmente ursos, dentro do prédio. Veio a resposta cheia de estática. Lá dentro, a realidade era mais horripilante do que imaginavam. A professora segurou-se na mesa enquanto os ursos se aproximavam. Assim que ela abriu a boca para implorar a alguém, a qualquer coisa, um gemido abafado veio do canto mais distante da sala, atraindo seu olhar. Um dos alunos tremia forte, o corpo sacudindo como se preso por força invisível. A pele ficou avermelhada e as veias saltaram anormalmente. O professor deu um passo hesitante à frente, estendendo a mão instintivamente. Você está... As palavras morreram em sua garganta quando o corpo da criança se retorceu com um estalo audível, seus traços se distorcendo de forma grotesca. Pelos irromperam de sua pele enquanto seu corpo se expandia em uma forma bestial e gigantesca. Não! Gritou o professor, cambaleando para trás. Mas já era tarde demais. A criança transformada, agora um urso, soltou um rugido que estremeceu a terra e avançou contra o grupo mais próximo de alunos. O caos voltou quando carteiras quebraram e gritos viraram lamentos de agonia. Um a um, outras crianças começaram a convulsionar, seus gritos se misturando aos rugidos monstruosos enquanto também sucumbiam à transformação. Pelos substituíram a carne, ossos se quebraram e se reformaram, e vozes humanas deram lugar a rugidos selvagens. Os alunos restantes não foram páreo para o ataque. Os ursos recém-transformados devastaram a sala de aula, suas garras dilacerando carne e suas mandíbulas quebrando ossos. O sangue espirrou nas paredes, formando poças sob carteiras quebradas e livros pisoteados. O professor assistiu, paralisado de horror, enquanto a sala virava uma cena de carnificina indescritível. Quando o rosnado cessou, o silêncio reinou novamente, sendo quebrado apenas pelo zumbido metálico das luzes fluorescentes da sala de aula. Ela ficou sozinha, tremendo, cercada pelos ursos que antes tinham sido seus alunos. Seus olhos dourados brilhavam na luz fraca, seus corpos enormes se movendo enquanto voltavam a atenção para ela. Suas pernas fraquejaram, mas ela se forçou a permanecer de pé, o peito subindo e descendo com respirações rápidas e superficiais. O maior urso avançou, cada passo retumbante ecoando pelo chão da sala de aula. Sua mera presença era sufocante. Seus olhos fixaram-se nela com uma intensidade predatória que a paralisou. O corpo da professora tremia, sua mente disparava, os lábios entreabertos em preces mudas. O urso ergueu uma pata enorme, as garras brilhando com o vermelho de suas vítimas mais recentes, e deu mais um passo em direção a ela. De repente, um tiro ensurdecedor rasgou o ar, quebrando o silêncio assustador. A janela da sala de aula explodiu para dentro, espalhando estilhaços de vidro pelo chão. O corpo do urso estremeceu ao ser atingido pela bala, tingindo seu pelo de vermelho, enquanto o projétil penetrava fundo. Ele se virou rápido para a origem do ataque, olhos ardendo de fúria. Rugindo, ele se lançou pela janela quebrada e caiu pesadamente na grama lá fora. A multidão de curiosos se dispersou, gritos cortando o ar, enquanto o urso enfurecido avançava em sua direção. Os profissionais de emergência se mobilizaram às pressas, enquanto a equipe da SWAT abriu fogo em uma tentativa desesperada de subjugar a criatura. O urso foi implacável, atacando o primeiro policial que viu e rasgando armadura e carne com suas garras. Os demais ursos imitaram, saltando das janelas quebradas da escola para participar do massacre. O estacionamento da escola estava tomado por tiros, gritos e os rugidos incessantes dos ursos enquanto devastavam tudo em seu caminho. Foi questão de poucas horas até que a situação chamasse a atenção da Fundação SCP. Vans pretas com vidros escurecidos entraram no terreno da escola. Quando pararam, o som das portas se abrindo em sincronia ecoou como prelúdio de uma operação militar. Agentes em equipamento tático apareceram, movendo-se com precisão e de forma deliberada. Vestidos de preto e fortemente armados, transmitiam uma autoridade inabalável. Sem falar, eles se espalharam e protegeram o perímetro com eficiência. Um grupo de agentes se aproximou da entrada destruída da escola, pisando em vidro e madeira quebrados.
Sobreviventes, estudantes em choque e funcionários trêmulos foram rapidamente levados aos veículos que os aguardavam. Os agentes falavam baixo e de forma calma, suas palavras soavam quase robóticas. A maioria dos evacuados tinha expressões vazias, traumatizados demais para resistir. Seus olhos vidrados enquanto iam cambaleando em direção a um lugar seguro. A multidão de curiosos era menos cooperativa. Sussurros assustados circulavam, com especulação e pânico se alimentando. Uma mulher cobrou respostas de um agente. O que está acontecendo? Meus filhos estão seguros? Me diga o que está acontecendo. O agente ofereceu um sorriso neutro, seu tom desarmador, mas firme. Tudo sob controle, senhora. Por favor, volte para casa. Ela hesitou, olhando rapidamente para as janelas quebradas da escola. O agente se aproximou e sussurrou algo que ela logo esqueceria, enquanto uma névoa se dissipava entre eles. Ela piscou, confusa, antes de se virar silenciosamente, seu pânico substituído por uma vaga sensação de esquecimento. Um por um, as testemunhas foram interceptadas e suas memórias seletivamente alteradas com amnésicos classe B. Ao anoitecer, a multidão já havia se dispersado. O pátio da escola, antes palco de horror e carnificina, agora estava silencioso, exceto pelo murmúrio ocasional do pessoal da fundação. Aqueles que partiram não tinham nenhuma lembrança dos acontecimentos, apenas uma sensação inabalável de inquietação que não conseguiam explicar. A sala de aula, antes caótica, havia sido transformada em um local de exame estéril. Refletores iluminavam cada canto, seus feixes criando sombras longas e ameaçadoras. As paredes, ainda manchadas de sangue, eram um testemunho silencioso do massacre que havia ocorrido poucas horas antes. No centro da sala, o quadro negro permanecia intocado. A equação rabiscada em sua superfície parecia discreta à primeira vista. No entanto, à medida que os momentos se alongavam, o ar ao redor parecia ondular levemente, carregado de uma tensão que pressionava contra as paredes. Os símbolos, imóveis mas vivos com uma intenção oculta, pareciam vibrar com uma ressonância inaudível, como o eco persistente de um diapasão recém-golpeado. Mesas de metal foram trazidas, cada uma meticulosamente organizada com sacos de contenção. Livros didáticos recuperados dos escombros estavam empilhados com capas impecáveis, apesar da devastação. Um pesquisador estava debruçado sobre um livro didático, mãos enluvadas tremendo ao virar para a página 13. A equação os encarava. Seus laços e padrões intrincados eram estáticos, mas pareciam vivos. São só números, murmurou o pesquisador, a voz mal passando de um sussurro, tingida de incredulidade. Eles olharam para a equação girando na página. Quem não faz isso? Do outro lado da sala, um agente de guarda perto da porta se mexeu, seu olhar atento fixo no pesquisador. Não são só números, disse ele sério, sua voz cortando o zumbido fraco mas insistente que voltava a crescer. Não mais. A vibração no ar ficou mais forte, não mais sutil, mas uma pulsação grave que ecoava dentro de seus ossos. Todos ficaram paralisados, prendendo a respiração enquanto a sensação se espalhava. O agente junto à porta, antes com o rosto impassível, de repente fez uma careta. Sua mão foi à têmpora, dedos pressionando a cabeça, como se tentasse bloquear uma força invisível. O pesquisador com voz tensa perguntou: "Você está bem?" O agente não respondeu. Sua respiração ficou ofegante e seu corpo tremia violentamente. "Tem algo errado", ele conseguiu dizer com a voz tensa. Antes que alguém reagisse, ele se curvou e soltou um gemido gutural. Sua pele ficou vermelha, com veias saltando pelo pescoço e braços. Seu uniforme repuxava sobre o corpo que crescia rapidamente, enquanto seu corpo se contorcia e os ossos estalavam audivelmente. "Afastem-se", o agente principal bradou, empurrando o pessoal para a parede oposta. A transformação foi rápida e horripilante. Pelos surgiram da pele do agente em manchas, espalhando-se irregularmente até cobrir todo o corpo com uma pelagem espessa e emaranhada. Seu rosto se alongou em um focinho, com olhos dourados brilhando. Em instantes, o homem havia desaparecido, substituído por um urso enorme que rugiu com uma fúria de estremecer a terra. O caos se instaurou. O urso avançou, desferindo uma patada massiva no agente mais próximo. O impacto lançou a vítima longe, seu corpo colidiu com a mesa de metal antes de desabar no chão em um monte sem vida. Sangue espirrou pela sala estéril, destacando-se sob as luzes brancas e clínicas. "Derrubem-no!" gritou o agente principal, sua voz cortando os gritos. Os agentes restantes abriram fogo, suas armas estalando alto no espaço confinado. As balas rasgaram o ar, atingindo o couro grosso do urso, mas a criatura não vacilou.
Ele avançou, suas mandíbulas se fechando em torno do braço de outro agente, rasgando carne e osso com uma facilidade assustadora. O pesquisador encostou-se na parede, coração acelerado, vendo a destruição. O zumbido vindo da equação parecia ficar mais alto, mais insistente, como se alimentasse do caos. O agente principal não hesitou, levantou o rifle e mirou na cabeça do urso. Um único disparo estrondoso ecoou, a bala acertando em cheio. O urso cambaleou, seu rugido vacilando enquanto caía no chão com um estrondo. Por um instante, a sala silenciou, restando apenas a respiração ofegante dos agentes sobreviventes. O sangue se acumulou ao redor do urso sem vida, seus olhos dourados olhando fixamente para o teto. Todos, reagrupem-se, comandou o agente-chefe, sua voz tensa, mas firme. Tirem os feridos daqui, protejam os materiais agora. A equipe da fundação agiu rápido para proteger os materiais, mas no dia seguinte, relatos semelhantes já se espalhavam pela região e além. Escolas tão distantes quanto na Escócia e no país de Gales descreveram cenas idênticas, salas de aula tomadas por ursos, alunos e professores fugindo em pânico, e equações que pareciam distorcer a própria realidade. Os agentes da fundação se esforçaram para localizar e recuperar cada exemplar distribuído do livro didático, mas a anomalia já estava fora de controle. Livros confiscados eram levados a locais de contenção para estudo, mas o risco de interação tornava o progresso lento. Enquanto isso, matemáticos e especialistas em vimética da Fundação reuniram-se em um laboratório de pesquisa estéril e de alta segurança nas profundezas de um local de contenção. A sala vibrava de tensão sob o brilho frio das luzes fluorescentes. Em uma grande tela, a equação era exibida em detalhes minuciosos, seus símbolos complexos e entrelaçados projetados em alta resolução. Os pesquisadores se debruçavam sobre seus terminais, as sobrancelhas franzidas em concentração. Quadros brancos estavam rabiscados com cálculos e teorias fragmentadas. Apesar dos esforços, nenhuma explicação coerente para a anomalia surgiu. Não faz sentido, murmurou um dos matemáticos, passando a mão nos cabelos. A disposição desses símbolos é como se eles estivessem se movendo entre dimensões que nem conseguimos perceber. Outro pesquisador, com o rosto pálido e abatido, digitava no teclado com os dedos trêmulos. Esses padrões sugerem, não, eles exigem uma lógica que simplesmente não deveria existir. Parece que estão reescrevendo as próprias regras da matemática. O chefe da equipe, mimetista experiente, esfregou as têmporas e suspirou fundo. Enfrentamos algo além da compreensão humana. Sempre que tentamos entender isso, parece que está nos encarando. Uma risada nervosa ecoou pela sala, mas parou quando as luzes piscaram. Mas alguém sentiu isso? Um dos matemáticos perguntou, olhando ao redor nervoso. Antes que alguém respondesse, um zumbido baixo preencheu o ar. No início era fraco, mas logo virou uma vibração profunda e ressonante que parecia sacudir as paredes. O ar ficou denso, quase sufocante, enquanto um peso opressor se instalava sobre o cômodo. Os símbolos na tela brilharam, suas formas estáticas se contorcendo como se estivessem vivas, pulsando com energia sinistra. Meu Deus! Alguém sussurrou, com a voz quase inaudível. O primeiro grito veio de um matemático sentado perto da frente da sala. Agarrou o peito, a respiração descompassada enquanto a pele ficava rubra. Seu corpo convulsionou com violência, músculos rasgando e ossos quebrando enquanto pelos surgiam na pele. Afastem-se! Gritou o memeticista, mas já era tarde demais. A transformação foi rápida e horripilante. Em instantes, o matemático havia desaparecido, substituído por um urso gigantesco cujo rugido estremeceu o laboratório. O pânico tomou conta. Pesquisadores correram para as saídas, derrubando cadeiras e equipamentos ao tentar escapar. Mas o urso não estava sozinho. Pela sala, outros começaram a convulsionar, corpos se contorcendo em formas grotescas e bestiais. Os funcionários restantes não tiveram chance. Os ursos, já formados, se voltaram contra eles com eficiência brutal. Mesas e monitores foram destruídos enquanto garras e dentes rasgavam carne e osso. O sangue espirrou pelas paredes, manchando os quadros e se acumulando sob os cacos de vidro. Alguns não se transformaram, mas testemunharam ursos se materializando das sombras, surgindo como se fossem invocados pela influência maligna da equação. Esses ursos agiram rápido, guiados pelo instinto predatório, atacando os pesquisadores em investidas frenéticas.
Gritos encheram o laboratório e ecoaram pelos corredores, mas duraram pouco. Em poucos instantes, a sala ficou em silêncio, exceto pelos baixos rosnados dos ursos e pelo zumbido persistente e suave que emanava da tela. Quando os seguranças entraram no laboratório, encontraram uma cena devastadora. Corpos destroçados estavam pela sala, cercados por mesas viradas e equipamentos quebrados. Os ursos, agora estranhamente calmos, voltaram seus olhos para os intrusos antes de desaparecerem no ar, deixando um zumbido persistente para trás. O chefe da equipe de contenção fitou a tela com a equação, cujos símbolos ainda brilhavam. "Selam todos os vestígios disso", disseram roucamente. Essa anomalia passou a ser conhecida como SCP-1313. Classificada como Keter, com nível de ameaça laranja, é uma equação matemática anômala que, quando resolvida, manifesta uma ursa parda adulta tangível, Ursus arctos. A equação em si segue os princípios matemáticos padrão, mas produz de forma única um urso físico em vez de um valor numérico, exigindo apenas que quem a resolve a complete totalmente, seja por escrito ou por cálculo mental. Descoberta pela primeira vez após um ataque estranho de urso na escola secundária White Cross, em Hereford, Inglaterra, SCP-1313 desde então foi ligada a mais de 1.724 incidentes em todo o mundo. Esses ataques resultaram em mais de 1.600 mortes e 900 feridos, com pelo menos 20% dos ursos manifestados ou de seus derivados instáveis ainda não localizados. As equações derivadas do SCP-1313 produzem resultados ainda mais estranhos, como raízes quadradas de ursos ou multiplicações de ursos, que geram temporariamente entidades horríveis e mal integradas que causam destruição antes de seu colapso inevitável. A Fundação monitora escolas para ataques de ursos, envia a Força-Tarefa Móvel Delta 10 Gabarito para neutralizar ameaças e apaga o conhecimento dos civis com amnésicos. É estritamente proibido resolver a equação, pois até mesmo compreensão parcial pode causar manifestações catastróficas. Ursos em excesso são liberados, reutilizados pela Fundação ou eliminados discretamente. No final das contas, SCP-1313 desafia tanto a explicação quanto a contenção na mesma medida. Talvez a lição mais adequada aqui não seja matemática, mas filosófica. Alguns problemas realmente têm soluções insuportáveis.